Muito boa tarde a todos. Retomamos, né, depois aí de 40 dias longe da nossa reunião, e vamos retomar exatamente do ponto em que havíamos parado, né, no nosso último encontro no final do ano passado. Nós estamos ainda estudando o livro 3º do capítulo 10, Lei de Liberdade, né, do Livro dos Espíritos, e vamos entrar agora no item 4, chamado de fatalidade, né? Fatalidade. Ontem eu estava assistindo a televisão e estava vendo um filme num canal cultural, um dos filmes dirigidos pelo grande diretor brasileiro Eduardo Coutinho, morto esta semana, né, numa terrível tragédia em que o filho, portador de uma doença psiquiátrica grave, né, matou o pai a facadas, depois feriu a mãe, né, e tentou se matar, né. Ele é esquizofrênico, né, foi atendido, e na polícia a explicação que ele deu é que ele precisava matar os pais antes de se matar, porque como ele amava os pais, ele tinha muita pena dos pais ficarem sem ele, porque era ele que cuidava dos pais. Então foi um gesto de carinho, né? Um gesto de preocupação, de cuidado com os pais, matá-los antes de se matar. E o Brasil inteiro ficou chocado com essa história, naturalmente. O Eduardo Coutinho era um documentarista, estava entre os mais importantes documentaristas do mundo. E ontem, por acaso, assistindo televisão, né, estava lá passando um dos documentários dele, em que se mistura um pouco de ficção e um pouco de realidade. Ele convida pessoas comuns para, diante das câmeras, falarem um pouco da sua vida, né? E uma senhora de meia idade, uma senhora dos seus 50 e poucos anos, estava contando a história dela, uma pessoa pobre, moradora do Rio de Janeiro, e que sempre lutou muito, se apaixonou por um rapaz, os dois se casaram, né? E uma certa altura da vida, depois de ter 2 filhos, né, um rapaz e uma moça, né, e uma vida maravilhosa, pobre, mas muito feliz, e etc., de repente, o marido disse para ela que não queria mais aquela vida, que ele ia embora, né, que ele queria curtir a vida dele, queria ficar longe da família, que a família não mais fazia sentido para ele. Ele foi embora, foi viver a vida dele, e ela ficou cuidando dos filhos sozinha. E os filhos cresceram, estudaram, ela sempre se esforçou muito para dar do bom e do melhor para os meninos, uma boa educação, boa alimentação, etc., aquela luta. Os 3 trabalhando, a filha, o filho e ela dizendo que sempre gostou muito de festa, que era uma pessoa muito festeira. E um dos detalhes que ela contou é que lá na casa dela, ela gostava tanto de festa que eles resolveram que cada um teria 2 aniversários por ano, né, para poder fazer 2 festas. Então, a cada 6 meses, né, se fazia uma festa de aniversário, né, se calculava. Então o sujeito fez dia 10 de janeiro, né, aproveitava e fazia uma, né, dia 10 de julho, depois de novo dia 10 de janeiro, e os vizinhos frequentavam a casa dela. Ela falou, até os vizinhos começaram a comemorar 2 vezes por ano, e as festas eram na minha casa. E eu nunca tive uma fase da minha vida tão feliz como aquela que eu estava vivendo. Os meus filhos cuidavam de mim, o meu filho era um rapaz maravilhoso, de 19 anos, lindo, trabalhador e etc. Ela trabalhava num posto de saúde, etc. Mas um belo dia, antes dela sair no horário que ela costumava sair, o ex-marido e alguns familiares foram buscá-la. Ela estranhou que eles estivessem ali, e eles disseram, olha, nós viemos te pegar porque o seu filho sofreu um acidente, né, ele está muito mal e etc. E ela, enfim, chegou em casa e na verdade ficou sabendo que o filho dela
reagiu a um assalto, levou um tiro e morreu na hora, né? Covardemente assassinado. E ela conta isso, se emociona muito, e diz que durante 5 anos ela não conseguiu viver, né? A filha teve que parar tudo, ela não conseguiu mais voltar para a casa dela, a filha tinha que dar banho nela, porque ela ficou sem chão, e ela disse que foi em todos os lugares tentar entender por que Deus fez aquilo com ela, né? Afinal de contas, ela dizia, todos os dias eu agradecia a Ele por ter me dado uma vida pobre, mas tão feliz. O menino era tão lindo, estava na flor da idade, e não era justo que ele morresse dessa forma. E ela não encontrou respostas. E durante 5 anos, então, ela ficou absolutamente entregue a uma depressão profunda, praticamente sem comer, né, deixando que inúmeras doenças se instalassem no seu corpo, né, mergulhada numa profunda tristeza. A filha praticamente abriu mão da vida para cuidar da mãe também. E aí nós temos que lidar com essa pergunta, né, que é a pergunta que ela faz no depoimento dela. Eu ouvi a vida inteira que Deus é bom, mas comigo Ele foi tremendamente cruel, e eu não o perdoo. Ela disse que continuava acreditando em Deus, mas já não acreditava mais que Ele era bom. Ela acreditava que Ele existe, mas que Ele era um ser cruel, que se diverte com o nosso sofrimento à face do mundo. E aí ela conta o que a fez retomar a vida. Numa noite muito quente, etc., ela teve um sonho. E ela sonhou com um desses hospitais antigos, e ela até comenta que no sonho dela era a antiga Santa Casa do Rio de Janeiro, que tem corredores muito compridos, muito obscuros, como os hospitais antigos. E ela disse que estava meio perdida no corredor desse hospital, quando de repente ela viu o filho dela, lindo, muito bem cuidado, com uma pele muito bonita, vestindo uma túnica azul, isso ela relatando o sonho dela. E ele corria em direção a ela e dizia: mãe, não fique tão triste, pare de chorar, porque hoje é a minha formatura, hoje eu me formei em anjo. E diz que da cabeça dele saiu uma grande luz, como uma aura azulada, e ele ria muito, e ele dançava em torno dela, e dizia assim: mãe, não precisa se preocupar comigo, eu estou muito bem, você pode continuar vivendo a sua vida, não sofra mais por minha causa, porque hoje foi a minha formatura, hoje eu me tornei um anjo. E ela despertou, e ao despertar, ela como que estava impregnada pelo cheiro do filho, ela sentia o cheiro daquele filho amado, né, que ela sentia saudade, só que ela foi envolvida por uma estranha vibração de alegria. Então ela chamou a filha correndo, contou o sonho, e a filha falou: que bom, mãe, que sonho bonito que a senhora teve. E ela falou que depois de 5 anos, pela primeira vez, abriu a janela da casa dela, que há 5 anos estava fechada. E aí elas começaram a reorganizar a vida e a sobreviver a isso. E por que eu estou contando essa história? Que eu conheci ontem, por acaso, assistindo um programa de televisão. Porque o nosso tema hoje é fatalidade. O que a gente entende por fatalidade? Né? Um acontecimento trágico, né? Uma fatalidade, em geral, é um acontecimento, em geral, trágico, que trágica e abruptamente rompe com o cotidiano e a rotina da nossa existência, ou seja, faz com que a gente, de repente, tenha que mudar tudo, faz com que
os nossos valores, as nossas crenças, de repente sejam esbarrados por dúvidas terríveis às vezes, e acontecimentos que nós não compreendemos por que aconteceram daquela forma, porque contrariam a ordem natural das coisas. É justamente isso que nós chamamos de fatalidade, que vai dar origem a uma corrente dentro da filosofia, a partir do século XX, que é aquela que vai descrever a experiência existencial do homem não como uma sequência de eventos lógicos, mas como uma experiência, em geral, totalmente entregue ao absurdo da existência, né? Então vamos imaginar como que caímos, do ponto de vista teológico, numa grande imbricação lógica, né? Que contraria, por exemplo, os princípios da lógica aristotélica, da razão como um todo. Nós ouvimos, desde que nascemos, em todas as religiões do mundo, que Deus é justo, que Deus é todo amor, que Deus é bom, e que se nós fizermos o bem, nós estaremos semeando uma vida boa e de felicidade. E de repente, o tempo todo, nós temos que lidar com a situação contrária, né? Com pessoas que fazem o mal, em geral, em inúmeras situações, extremamente felizes e bem-sucedidas, e pessoas que passam a vida fazendo o bem e que só encontram sofrimento, problemas, desafios, perdas, frustrações e assim por diante. Então as religiões tradicionais, e quando eu falo das religiões tradicionais, são aquelas religiões que se fundamentam sobre a crença no mistério da experiência humana. O que é o mistério da experiência humana? É aquele, não é, que não busca a compreensão lógica dos fenômenos. Então, por exemplo, uma religião tradicional, o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, né, o próprio islamismo, são religiões tradicionais, que vão dizer, olha, essa ordem de acontecimentos pertence a uma dimensão de mistério da nossa experiência, é um mistério. Por que que o filho dessa mulher morreu, sendo um menino tão bom e sendo ela uma pessoa tão de bem? Resposta: mistério. São os mistérios insondáveis da providência divina. No entanto, nós espíritas temos, assim como outras doutrinas de mesmo naipe, de mesma cepa, como por exemplo o budismo, como algumas correntes religiosas da Índia, do hinduísmo e etc., que se fundamentam na crença na existência da reencarnação, nós temos a nos socorrer a inteligência, ou seja, a nos amparar a compreensão da vida, a crença na reencarnação. Embora nós não tenhamos à nossa disposição, e nem é o caso, o socorro imediato de médiuns que possam o tempo todo ficar dando explicações sobre os acontecimentos da nossa vida. Deixa eu tentar me explicar. O verdadeiro espírita, quando eu digo verdadeiro espírita, é aquele que já compreendeu a essência dos postulados espíritas. Ele não carece, ele não tem necessidade, né, de especular, de sondar, né, as filigramas, quer dizer, os detalhes de nossas experiências reencarnatórias. Por quê? Porque ele, o tempo todo, está convicto de que todos os eventos, todos os acontecimentos de nossa experiência estão vinculados a uma lógica transmundana, transexistencial, que ultrapassa, né, a experiência de nascer, viver e morrer. Em outras palavras, a premissa filosófica sobre a qual
A teoria espírita se fundamenta, é aquela que parte da ideia e da crença na pré-existência do espírito, na existência física como uma contingência temporal, passageira, efêmera, pedagógica de nossa história espiritual, né? E a transcendência de nossa existência, ou seja, a continuidade da vida para além da própria vida e a justiça divina aplicada às reencarnações. Eu não tenho medo de chutar essa estatística, né? Que o Chico Xavier em Uberaba, mais ou menos 80, 90% das famílias que o procuravam, naquela fase em que ele se dedicou inteiramente à recepção de mensagens psicografadas de familiares, eram de pessoas não espíritas. Então, o grosso das pessoas que procuravam, que sentiam necessidade de uma mensagem, né, de saber como que o familiar está lá no mundo espiritual, o que aconteceu com ele, né, de compreender, né, isso que é chamado de fatalidade, era realmente de pessoas não espíritas. Aliás, em inúmeras situações, aconteceu de pessoas católicas, pessoas vinculadas ao judaísmo, alguns grupos de protestantes e até ateus receberem mensagens psicografadas do Chico Xavier, perceberem nessas mensagens absoluta coerência entre o conteúdo delas, os detalhes das informações, a assinatura, né, do decujus, né, no caso do espírito, né, desencarnado e etc., se consolarem profundamente com aquela mensagem, desenvolverem quase assim uma veneração pelo Chico Xavier, colocarem a reputação mediúnica do Chico acima de qualquer suspeita, porém, não se tornarem espíritas. A grande maioria dessas pessoas não se tornaram espíritas. Acreditam na comunicabilidade dos espíritos pelo Chico Xavier, então acreditam no fenômeno, comprovam, né, a veracidade do fenômeno, se confortam, veem que o filho, a filha continuam vivos, ou o parente querido está lá, bem, etc. No entanto, não transformam o seu modo de ser do ponto de vista religioso. O que não quer dizer que elas não possam, dentro dessas respectivas crenças, estar igualmente desenvolvendo espiritualmente, né, as suas capacidades, as suas habilidades, né, crescendo enquanto seres humanos, espíritos, etc. O que eu estou querendo dizer é que a grande proposta da doutrina espírita é justamente uma mudança na forma como nós enxergamos as experiências da existência, né? Mais do que a questão do fenômeno, mais do que a experiência da mediunidade, mais do que as experiências místicas, e aliás a palavra místico tem a mesma origem da palavra mistério. O que é místico? Místico é tudo aquilo que envolve a celebração de um mistério. Pessoas místicas são aquelas, não é, que gostam, que encontram sentido, que se encontram, né, na celebração de determinados mistérios. Esse ano nós vamos falar muito de um autor aqui, que é o professor Herculano Pires, né, que segundo Chico Xavier, foi o metro que melhor mediu a obra kardeciana, né? E o professor Herculano Pires, ele dizia que o centro espírita, por exemplo, ele não é laboratório e não é templo também. Ele dizia, olha, centro espírita não é templo, não é igual igreja, não é igual sinagoga, não é igual loja maçônica, né, lá, o templo maçônico. Centro espírita é local de encontro para crescimento intelecto moral das criaturas, só isso. É lugar de estudo e é um ambiente físico, espiritual, facilitador, né, de determinados propósitos, né, que queremos que sejam propósitos superiores, né, de estudo, de reflexão e etc. Porque ele se incomodava muito
o Herculano Pires, que aliás é um grande tradutor das obras kardecianas, um dos mais importantes tradutores, né, da obra kardeciana, ele se incomodava muito com o misticismo na doutrina espírita, porque isso, segundo ele, descaracterizava a proposta da doutrina espírita, que é uma proposta de mudança, né, do nosso pensamento. Isso é novo? Essa proposta de mudança do nosso pensamento é nova? Não. Não é nova, né? Entre os gregos, nós já temos, né, quando Platão, Sócrates, né, Sócrates, Platão, depois Aristóteles, e mesmo Hipócrates, depois o latino Galeno, né, que foi um dos principais, né, pensadores que deram contribuição, por exemplo, às terapêuticas, à medicina, etc. E entre um e outro, a figura de Hipócrates, já se sabia que a cura de nossos males, já se sabia que a busca de uma saúde integral tem que passar pela busca, né, de uma racionalização de nossa experiência mental. O que não quer dizer que nós não sofremos. Isso não quer dizer que quem é racional não sofre, mas quem é racional aceita, inclusive que podemos sofrer, né? Quando a gente chega para alguém e fala assim: ah, não chora não, bobo, isso não é nada. Ninguém está dentro do outro para saber se não é nada. Às vezes aquilo que não é nada para mim, é muito para o outro, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, sofrendo muito, assim, entrando numa depressão terrível, porque o passarinho morreu, que cuidava, né? Bobeira, fica chorando por causa de um passarinho, né? Há passarinhos mais interessantes do que... Às vezes a companhia de um bom passarinho, né? Tem um escritor alemão, o Karl Kraus, né? Ele era muito ácido. Ele dizia assim: há pessoas que me odeiam e querem me matar, outras que sempre querem ter 2 dedos de prosa comigo. Contra as primeiras, a lei me protege. Entenderam? Vou repetir. Fala de novo. Tem gente que daqui 6 meses... tá lá no shopping passeando. Entendi. Ó. Então vamos lá. Há pessoas que não gostam de mim e querem me matar. Outras vivem querendo conversar comigo. Contra as primeiras, a lei me protege. Entendeu? Sabe aquele colega de trabalho que te adora? A vida é assim, né? Enfim, eu adoro pássaros. E tem gente que chora porque morreu o passarinho. E pode sim mergulhar numa tremenda depressão. E quem não tem passarinho nunca vai saber o que é isso, né? O outro, sei lá, né? As pessoas sofrem. É incrível como nós sofremos, né? Esses dias eu fui trabalhar e dar uma aula para um pessoal da área da saúde, né? Fazer uma palestra e tal. E aí era um curso de saúde, educação e etc. Profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos. E a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: olha, por que nós estamos aqui, né? E aí ninguém se arriscava e tal, e foram falando, né? E na verdade a resposta que eu esperava era a seguinte: nós estamos aqui porque o ser humano sofre. Se o ser humano não sofresse,
não existiria nem esse tipo de ciência. Por que existe a medicina, a farmácia, a psicologia? Porque nós sofremos, nós ficamos doentes, por isso que existe medicina, nós ficamos tristes e angustiados, por isso existe a psicologia, nós precisamos reequilibrar determinados componentes químicos de nosso corpo, daí a farmácia, nós precisamos rearticular determinados movimentos para restaurar nossa saúde, daí a fisioterapia, nós precisamos de cuidados de saúde mais práticos, daí a enfermagem. Ou seja, ninguém procura um médico ou um enfermeiro ou um psicólogo porque está muito... Eu nunca atendi alguém e falei, olha, eu vim aqui porque eu sou tão feliz que eu acho muito estranho isso. Tem isso, né? A pessoa procura porque ela é triste, porque ela sofre. Tem gente que é muito resistente, que aguenta o tranco numa boa. Tem gente mais sensível, mais delicada, que com uma coisinha ou outra já sofre, já desmonta. Cada um é um, né? Cada experiência é diferente da outra, né? Mas de qualquer maneira, isso é uma introdução ao item fatalidade, ok? Digamos assim, que eu falei 10% do que eu quero falar sobre fatalidade. Encerrando essa introdução, porque eu quero aprofundar isso, eu ainda não entrei onde eu quero, né? No domingo que vem, que é o seguinte: a teoria espírita, a proposta teórica do espiritismo, né, que é a revivescência do Evangelho de Jesus, quer dizer, aqui se propõe a doutrina espírita, enquanto, né, uma revelação religiosa, né, de caráter cristão, que se propõe a restaurar o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus, que é toda ela fundamentada na lei do amor. O verdadeiro sentido, aquilo que se propõe, a finalidade é educar o nosso modo de pensar para que a gente não deixe de sofrer, mas a gente sofra com certa inteligência. Que a gente não deixe de ficar doente, mas que a gente fique doente com inteligência. Que a gente não deixe de sentir e se desmanchar com a perda dos entes queridos, mas que a gente aceite isso como uma experiência que não é apenas nossa e que sempre, o tempo todo, nos rondou como uma possibilidade trágica da existência. E principalmente a construção de uma esperança capaz de vislumbrar no futuro uma compreensão maior, né? Uma iluminação de todas as nossas experiências do passado. Usando uma metáfora, vamos pensar numa criança como quando toma vacina. Em geral a criança berra, grita, esperneia, né? Mas as mães, os pais, levam e por mais que doa naquele bracinho, aquela injeção, vai ficar roxo, nós vamos passar lá irudoide, etc., mas a gente aplica a vacina, porque sabe que aquilo é importante. Que se não for desse jeito, vai ser muito pior para aquela criança. E aí quando a criança, né, cresce, se torna um adulto, e ela fala, poxa, eu me lembro, sei lá, tem uma vaga lembrança de gritar muito, a senhora me levou num lugar que eu ia tomar injeção, e eu gritava muito, etc. Só que agora ela entende, ou seja, a esperança de que no futuro a gente possa olhar para o passado, né, vislumbrar esse passado e iluminá-lo, né, com uma compreensão positiva, né, da nossa experiência espiritual. Traduzindo isso para a nossa história espiritual, haverá um dia em que nós olharemos para o nosso passado, para tudo isso que nos fez berrar, espernear, sofrer, ficar com o corpo e a alma roxos de dor e entender que aquilo foi fundamental para que a gente não perecesse, para que outras mortes, a morte da esperança, a morte, né, de nossa personalidade, a morte, né, de nossa história, não ocorresse. Aquilo foi fundamental. E a gente continua por outros domingos ainda, tá bom? Por hoje é só.